Bom dia, meus queridos. Hoje é segunda-feira, dia da aula das cartas de João. É uma segunda-feira triste para a professora, porque nós perdemos uma amiga muito grande, uma amiga de perto da igreja, uma mestre que é Aparecida. Então estamos todos enlutados. Mas a vida continua, Aparecida combateu o bom combate, está junto de Deus, com certeza. E nós aqui vamos evangelizar, continuar o nosso trabalho. Então nós vamos falar agora das cartas de João, ainda estamos na introdução, vamos falar desse contato dos cristãos da Ásia Menor com a tendência helenizante e gnóstica. Primeira coisa que a gente tem que entender, que é gnose, né? Não adianta eu falar gnose, muitos vão me entender, mas eu falo para um público que talvez não tenha conhecimento do que significa gnose. Gnose é uma palavra que vem do grego e ela vai significar conhecimento, né? Para os gnósticos, gnose é o conhecimento que faz parte da essência humana, é um conhecimento intuitivo, diferente do conhecimento científico e racional. Esse conhecimento vem do ser divino, que vai conduzir o homem à salvação. A existência, para eles, existe um Deus transcendente. Isso não vai ser questionado pelos gnósticos. Pelo contrário, esse é um caminho para atingir o conhecimento profundo da realidade do mundo, né? Então, agora nós vamos passar para João. Vamos entender agora essas questões gnósticas, que vai ser uma heresia para o cristianismo, que nós vamos debater no primeiro século da igreja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, já estamos combatendo até hoje. Então vamos lá. A convicção de que o mundo material é fruto da degradação de um ser divino. Dualismo entre o mundo material e o mundo espiritual. Os seres que vivem aprisionados no corpo, o corpo é mau, a matéria é ruim. Então era lícito o suicídio para eles, porque a matéria que me leva ao sofrimento. Então, se eu me livrar da matéria, né, desse corpo que me leva ao pecado, que me leva ao sofrimento, é lícito. Eu vou para Deus, né, e meu espírito, então é lícito. Eles não entendem que essa matéria foi Deus que me deu e eu tenho que cuidar dela da melhor forma possível, né? Então vai dizer que os seres vivem aprisionados nesse corpo, nesse mundo decaído de um ser divino. Os gnósticos menosprezam a matéria e a carne e subestimam o espírito. A matéria é má, como eu estava falando, radicalmente oposta ao espírito. E nós não temos isso, né? O nosso espírito vivifica a matéria. Nós somos templo de Deus. Então é totalmente o nosso pensamento oposto a esse, né? Para a gente começar a entender. E isso impede, essa matéria que me leva ao pecado, me impede de obter a salvação. Por isso, lícito o suicídio. Recusa do Deus único, pois na visão que eles tinham dualista, Deus não poderia ter criado um mundo onde existe o mal. Eles não entendem o mal, que isso vai ser muito bem definido para depois, por São Tomás de Aquino, o mal sendo uma ausência de bem, eles não entendem disso. Então eles acham, como é que um ser, né, totalmente bom constrói um mundo mau, onde o mal existe? Por isso eles acham que tem que haver dois princípios criadores. Um para o bem e o outro para o mal. Por isso chamado dualismo cósmico. A expectativa
de vários redentores, cuja tarefa não é salvar, mas de iluminar os gnósticos na identidade divina. Então, eles não acreditam no único Deus. Então, eles não acreditam que Jesus seria o único, o Filho unigênito Salvador. Então, por isso que a gente combate os gnósticos. A salvação é conseguida pela evolução, um estágio evolutivo superior de conhecimento, que libera o espírito da prisão do corpo. O corpo é prisão, porque o corpo é pecado. Então, aprisiona o meu espírito. Então, eles acham que para chegar à plenitude, existe aí as mortificações. Aí a gente vai entender, devido à gnose, porque existia tanta mortificação dentro do próprio cristianismo. Porque o cristianismo, ele foi também muito imbuído desse pensamento gnóstico nos primeiros séculos. Santo Agostinho vai combater a gnose. E a igreja, todos os santos que defenderam a fé, nesses primeiros séculos, vão combater a gnose. E as áreas de debate? Nós temos áreas de cristologia, de ética, de escatologia, de pneumatologia, foram os principais pontos de conflito entre o autor de quem que eu estou falando? Das cartas de João, contra os seus adversários. Quem são os adversários? Gnósticos. Descrevemos então a posição dos separatistas para ver se ela pode ter saído do evangelho joanino, e também a interpretação do autor que se opõe aos separatistas. O que está em jogo não é diretamente a conduta moral, mas, antes de tudo, a própria definição do cristianismo, a autenticidade do novo relacionamento entre Deus e os homens instituído por Cristo Jesus. A cristologia, vamos falar agora ponto a ponto. Vamos falar da cristologia. Uma cristologia muito elevada foi o ponto central da luta histórica entre as comunidades de João com os judeus e com os cristãos. Os outros cristãos que tinham também outras mentalidades diferentes da comunidade de João, que tem várias comunidades cristãs, e cada uma tinha um pensamento, e a igreja tinha que ter uma unidade. Então, no início do século, nós estamos tentando construir essa unidade que nós temos até hoje. Por isso, a nossa igreja, a importância de termos unidade. Na época em que o evangelho foi escrito, a crença na preexistência do Filho de Deus foi a chave da contenda de João para o fortalecimento da fé dos cristãos em João. Então, a gente vê essas questões desde o quarto evangelho. Então, a gente entende que o quarto evangelho vai ser escrito como fortalecimento para essas comunidades de João. Sobre esse ponto, a gente vê em 20:31 do quarto evangelho. Tá? É só ler, pega a Bíblia e lê. Escuta, depois vai lá e vai ler. O autor insiste claramente que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E todo aquele que negar isto é um mentiroso, é um anticristo. O autor que crê que a vida eterna que estava com o Pai nos apareceu. Está lá em 1 João, de 1 a 2. E que o Filho de Deus se manifesta. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. E que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. João 4, versículo 9, primeira carta de João. Que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Isso está
tudo na primeira carta de João. Então, o interesse da primeira carta de João é definir Jesus como Filho de Deus unigênito, Salvador do mundo, para combater as heresias gnósticas. Verdadeiro Deus. Contudo, o autor vai desafiar as conclusões dos seus adversários, tirando desta teologia encarnacional, o verbo encarnado, isso é João, que habita entre nós, comumente admitida, e assim ele tem o cuidado de acompanhar as afirmações que vão implicar na pré-existência, como outra afirmação, que vão salientar a carreira do verbo feito carne, dando uma ênfase de forma explícita que se encontra no quarto evangelho, no prólogo, né? Ele se fez carne e habita entre nós, é o verbo de Deus. No prólogo da primeira carta de João e também no prólogo do quarto evangelho aparecem os mesmos termos, princípio, palavra e vida, mas com uma significação diferente. Enquanto para o quarto evangelho o princípio é antes da criação, para a primeira epístola de João diz que era desde o princípio. Então vai ser um paralelo ao que ouvimos, ao que vimos, ao que contemplamos. Então, em outras palavras, o princípio do ministério, quando Jesus começou o seu primeiro relacionamento com os seus discípulos. Em outras palavras, o autor da epístola, a palavra da vida, é a mensagem evangélica vivificante de Jesus entre os homens. O autor se está tentado a eliminar seus adversários, insistindo numa confissão pública que este envio ou esta vinda foi feita em carne humana. É lindo isso. Ele se faz homem, ele vem, ele é humano para que eu possa reconhecer-me nele, para me dar a salvação. E não existe outro, só ele. Sem essa modalidade humana, né, de Deus se entregar o seu Filho feito homem para a nossa redenção, o autor afirma: a vida eterna não seria manifestada entre nós. Está lá na primeira carta de João, versículo de 1 a 2. Obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos continuar com esses termos de ética. Vamos falar na próxima aula da observância do mandamento, da escatologia e da pneumatologia. Hoje a professora está bem tristinha mesmo. Quem quiser vai no canal, dá o seu like, tem as apostilas, mas hoje está um dia muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Obrigada a todos.